que são a energia da criança interior. Então, que hoje a gente possa olhar todos esses questionamentos, toda essa busca que a gente está fazendo pelas nossas partes, mas olhando com alegria, porque as curas não precisam ser desse lugar de tristeza, elas podem ser do lugar da espontaneidade, da leveza, e que a gente possa lembrar da nossa gargalhada de criança, como a força da criança e da espontaneidade da criança consegue quebrar qualquer densidão, qualquer tensão, trazendo mais leveza para as nossas vidas. Então, abrindo o nosso coração hoje, esse círculo sagrado aqui, virtual, para que a gente possa trazer a consciência de Dudu e Maricota, da alegria, da leveza da criança. Então, pode respirar, expirar. Eu já vou começar fazendo uma meditação para a gente entrar nesse capítulo. Então, fechem os olhos de vocês. Ver se acho que a música está muito alta. E vão sentindo a respiração, o coração. Pode balançar um pouco o corpo, se colocar num lugar, de uma forma bem confortável. E se quiser acordar um pouco, tocando, balançando o cabelo, batendo no coração, no corpo, para encontrar um lugar de repouso. Raíssa, bem-vinda, boa noite. Boa Já chega noite. e feche os seus olhos que a gente vai fazer uma meditação. Uhum. Vou aqui mudar aqui o seu, isso. Então vai encontrando na respiração, inspirando uma luz azul prateada, soltando todo o ar do corpo, renovando. Inspirando uma rosa, respirando toda a energia que não serve mais. Inspirando uma rosa, acendendo o seu corpo, expirando a energia que não serve mais. E vai se concentrando na sua respiração, no ar entrando, no ar saindo, trazendo essa leveza para o seu corpo, para a sua presença, trazendo o seu lugar de presença. Respire fundo 3 vezes. E ao exalar, libere toda a tensão que você possa estar carregando em qualquer parte do seu corpo. Então, inspira, solta qualquer tensão. Inspira, solta qualquer tensão. Inspira e solta toda a tensão do seu corpo. Ao respirar, no seu próprio ritmo, mentalize que a cada expiração você mergulha mais em mais fundos de consciência, em que mais imagens e lembranças são acessíveis. Então, respira. Agora imagine que você está num caminho dentro de uma floresta. Enquanto percorre o caminho, você percebe as árvores ao seu redor. A vegetação espessa e o som dos pássaros. Você percebe as cores e os aromas. Você sente o calor do sol
e uma brisa suave. Você continua ao longo do caminho até ouvir o som da água. Ao olhar para dentro da água, você toma consciência do seu próprio reflexo. Você olha para as pedras e os pedregulhos na água e pensa em sua vida. Enquanto observa seu próprio reflexo na água, você se dá conta de outra presença ao seu lado. Você se sente completamente segura, como se conhecesse essa pessoa há muito tempo. Essa presença pode ser a de uma velha e sábia mulher, ou um homem, um animal, um amigo que é seu aliado, alguém em que você pode confiar. Vocês se cumprimentam e seu aliado ou aliada a convida a seguir através de uma pequena ponte que atravessa o riacho. Você segue e se pega subindo uma colina que leva a uma caverna. Seu aliado ou aliada entra na caverna. Se senta e gesticula para que você faça o mesmo. Você entra na caverna, se senta e seu aliado ou aliada lhe pergunta em que aspecto você está sendo desafiada em sua vida. Ele ou ela escuta o que você tem a falar. Então, ele lhe dá uma dádiva. Essa dádiva pode ser uma história de sabedoria, um símbolo de algo necessário na sua jornada. Palavras de tranquilização, uma tarefa a ser cumprida. Você aceita a dádiva. O aliado ou aliada lhe diz que você pode retornar a qualquer momento que lhe desejar. Você sempre será bem-vinda e essa presença estará sempre presente para ajudá-la no que for preciso. Você lhe agradece, leva sua dádiva com você e deixa a caverna. Você caminha de volta pelo caminho sobre a ponte.
olhando mais uma vez o seu reflexo na água. E percebe como se sente ao percorrer o caminho, saindo da floresta. E depois você mesma se conduz de volta até aqui, para a consciência plenamente desperta. Respira, sente o seu corpo, a sua presença e lentamente vai abrindo os olhos e sentindo-se relaxada e alerta. Música. Todas bem? Começar com a meditação. Ninguém dormiu, todas viram seus aliados? Não? O que que você achou, Raíssa, que faltou para você ver? Mais imaginação? Normal quase dormir, quando a gente relaxa. Na verdade, eu vi tipo uma bengala, assim, eu via o movimento de uma bengala na frente, mas eu não via necessariamente. Inicialmente eu senti que era alguém, no caso eu pensei na minha avó, mas depois ficou meio um misto de uma figura masculina com feminina e sumiu e se transformou nessa bengala, que era o que eu vi, uma bengala marrom, e eu ia, mas não via mais a. Sentia a presença, mas não tinha uma personificação. Tem uma amiga que ela é bem mestra e ela ganhou espiritualmente, não foi uma bengala, foi um cajado. Às vezes pode ser uma bengala, porque é um sinal de sabedoria da terceira perna. Eu já ouvi algumas lendas que falam sobre a terceira perna. E até tem uma coisa Conto da Clarice. é, tem conto da Clarice. É o da Cleópatra, A da Paixão segundo adivinhação? GH. A Paixão segundo GH. Olha, então, começa a pesquisar, porque isso é muita sabedoria. O que que significa esse aliado nesse momento para você? Te ajudar talvez a estruturar você, te dando uma terceira perna, uma bengala. Interessante. Vou pensar sobre isso. Gostei. Bárbara quer partilhar? Eu sempre vejo os meus avós, né? Eu conheci três avós e as minhas duas avós veio muito quando você fala, né? E elas vêm misturadas uma com a outra, no sentido da força que elas me deram e que continuam me dando, assim. Então, a força das suas ancestrais. Tem uma Sim. música bonita. Eu sou filha da terra, eu sou filha da mata. Resgato a força das minhas ancestrais, resgato a força das minhas ancestrais. O sol e a lua habitam em meu ser. O sol e a lua transitam em meu ser. As minhas mãos podem curar, curar meu ventre, meu corpo e minha alma. Depois eu mando para vocês essa música, mas tem a ver com Ah, ancestralidade. sim, vou adorar. Tá linda. Lúria, você quer compartilhar? Às vezes esses exercícios de imaginação não são difíceis assim, mas é um pouco aquilo que a gente já conversou de pensar um ideal, vamos dizer assim. Aí eu tenho uma certa dificuldade em
não dificuldade, né? Mas eu sinto que eu tenho que escolher, eu tenho que imaginar uma pessoa assim, então eu não consegui imaginar uma pessoa, nem escolher se é um homem, se é uma mulher e tal. Porque Mas não eu é sim para consegui sentir escolher. uma presença, vamos dizer assim, mas eu não consigo, tipo, visualizar, né? Descrever essa presença fisicamente. É isso, é que nem a Raíssa. Ela viu a bengala. Não é da mente, é o sentir. Deixa vir, às vezes desapega. A primeira coisa que vem pode ser um movimento, pode ser um símbolo. E a imagem, vocês podem, depois vai estar gravado, vocês podem fazer de novo para fortalecer esse símbolo desse aliado. Por quê? O que que a gente vai trabalhar? Como o último capítulo foi sobre o sucesso, hoje a gente vai falar sobre as mulheres fortes podem dizer não. Não vai demorar tanto, vai ser tipo um tá, 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 mas é para a gente trazer duas coisas: o aliado da nossa estrutura. Sem estrutura, a gente não consegue fazer as mudanças e as transformações. E reconhecer que dádiva a gente recebeu, tanto dos aliados na nossa vida desde a nossa infância, os símbolos que foram símbolos de construção para a gente positiva, porque de negativo tem muito, então vamos trabalhar o positivo, né? O negativo é o que a gente vai precisar, inclusive, olhar hoje, para a gente mandar assim. Tipo, eu vou mandar uma lista para um exercício que vocês vão fazer ao longo da semana. O aliado, aí você dá um nome. Meu tio José, que era muito bem-humorado e me passou bom humor para a vida. A minha avó, que era uma mulher muito batalhadora e me ensinou o valor de trabalhar com alegria. A minha mãe, que me ensinou, que no lugar da mãe da aliada, me ensinou a dar valor à família. Coisas que fazem a gente se construir num lugar bom. Então, olhar para isso, eu vou mandar uma foto e depois vocês vão fazendo isso, mas já com esse símbolo interno. O que que esse aliado é para vocês desenvolverem esse ânimos em si, que às vezes eu não tenho uma coisa, o ânimos é só uma figura masculina, às vezes eu acho que o meu aparece muito como mulher, às vezes umas mulheres até tipo muito fortes assim. Então, deixa vir as figuras aliadas e vamos desapegar. Mulheres fortes podem dizer não. É, ela traz uma, um texto aqui lindo. Raíssa, você tem o livro? Eu tenho o livro no celular, só que é no Tá. meu outro celular e eu não estou em casa, então eu não Não, estou não, não acompanhando. precisa, não precisa. Só porque eu não vou ler esse texto agora, eu posso mandar a foto Ah, tá, depois. tá, tá, perfeito. Que aí ela vai falar, né, da nossa sensação de ter sido traída. E quem nunca se sentiu traída, assim, chegou uma hora na vida e falou, nossa, que a sensação de traição, como às vezes persegue a gente. E ela fala que essas histórias acontecem muito entre mulheres de 25 a 58 anos, ou seja, é um, é um grande caminho aí de tempo. Que são mulheres que sentiam que o sucesso conquistado no mercado de trabalho havia cobrado um preço alto da sua saúde, do seu bem-estar emocional, que iam muito além da remuneração recebida. É a energia que a gente coloca que muitas vezes não tem volta. Quando eu falo essas coisas, eu sinto assim muito tipo, como a gente precisa ser às vezes disruptiva, porque a gente sente e a gente vê. Eu trabalhei numa empresa muito grande, então eu vejo que as pessoas estão sentindo iguais, mas às vezes não conseguem aceitar que estão se sentindo traídas por si, né? De repente o sistema traiu, de repente o trabalho traiu, você perdeu alguma coisa, você perdeu algo emocional. E não existe o de- é, não existe a gente. Não existe voltar para o aconchego do lar, porque o aconchego do lar também é uma idealização criada de aprisionamento.
Aí ela coloca: não se trata de recuar, é uma questão de criar novas escolhas. E isso tem muito a ver da jornada do feminino, quando a gente começa a se apossar do nosso da nossa heroína interna, que a gente precisa criar novas escolhas e hábitos na nossa vida. Hábitos que às vezes vão parecer com sacrifícios, para a gente ter uma vida de mais equilíbrio com o nosso propósito, com a nossa vontade, do que recuar e voltar para o igual. Quando a gente volta para o igual também e fica na mesmice, se reclamando da rotina que você está infeliz, das mesmas dores, é como se você já percebesse que você se traiu. Não dá para você voltar quando a gente dá passos para frente, quando a gente começa a jornada da heroína de apossar e lutar pelo nosso próprio lugar. A gente começa a a gente começa a ter que ir para frente. Não dá para recuar. Só que essa traição vem com uma sensação que também é muito comum, estar fora de sincronia, quando a gente se sente esquisita. É, Quando a gente começa essa sensação de fora de sincronia, pode ser primeiro sinal de alertas antes do corpo da mulher de transmitir uma mensagem mais concreta. Ela pode passar por momentos difíceis de se recuperando de uma gripe, desenvolvendo insônia, ter problemas no estômago, se encontrar um caroço no seio ou começar a ter um sangramento de escape. Pode ser necessária uma transição familiar, como divórcio, filhos, deixando o ninho ou a morte de uma pessoa querida para que a mulher desperte completamente para a sensação de perda espiritual. Embora ela possa não defini-la como tal, ela dirá a amigos e familiares que se sente esquisita. Eu conheço uma mulher que ela, quando passou por essa sensação de ficar esquisita, que era esse despertar, mas que você começa a farejar, que tem alguma coisa estranha com você, que você não está mais se encaixando, ela sangrou por um ano, a menstruação dela. Ela ficava sangrando, sem parar, gente. E assim, o corpo da mulher fala. Eu acho que aqui, eu vou trazer meu conhecimento pessoal. A nossa vulva, a nossa pepeca fala com várias. O corpo fala emocionalmente, é cândida. Tem tanta coisa que é a pepeca reclamando endometriose, é psoríase, essas doenças que tem muito emocional, é o corpo às vezes reclamando desse estranhamento, dessa carência de uma coisa que você fala, o que que está acontecendo? A mulher passou tanto tempo dedicando ao seu percurso heróico que ela mesma se surpreende de não conseguir afastar a sensação de ter perdido algo importante da vida. Então, ela não compreende o sentimento de desolação e desespero, emoções certamente novas. É quando você fala, eu fiz tudo certo. O que que aconteceu para eu estar sofrendo? Por que que eu estou me sentindo assim? Por que que eu não estou dando valor? Nesse questionamento que às vezes a gente fala, nossa, eu tenho tudo, eu não estou dando valor. O que que é esse tudo, né? O que que é o sucesso desse tudo? E aí, ela fala de uma mulher que o médico falou que não tem nenhuma razão fisiológica esse sangramento. Aí ela responde, mas eu não consigo parar de sentir que eu estou chorando por dentro. Quando as mulheres usam a metáfora de sangrar até secar, fica claro que não sentem mais férteis em sua vida. E isso é quando a mulher tem muito a ver também com o tempo, que a gente às vezes tem essa pressão e opressão do tempo da mulher, quando a gente começa a se achar mais infértil. E ela vai falar um pouco disso, né? Eu não sei se ela falou no capítulo anterior. Não, ela fala isso agora. Que o corpo muda, né? E aí a mulher começa a se sentir infértil, improdutiva e diferente, e perdendo beleza, sexualidade, libido. Se sente roubada e traída, porque perdeu o tempo demais da sua vida. É, E aí, o que que ela vai trazer?
A sensação da perda que essas mulheres expressam é um desejo pelo feminino, ter esse feminino, essa conexão com a alma que ficou de lado tanto tempo, que é essa ruptura, essa traição, é ter deixado tanto tempo o que importava do espírito, da alma, da importância dos valores, do que realmente faz o feminino vibrar, esse sentimento de traição. Porque as mulheres passaram a maior parte da vida desenvolvendo e aperfeiçoando qualidades que sempre foram consideradas masculinas, inclusive habilidades de pensamento lógico, linear e direto, de analisar e estabelecer metas de curto prazo. Mulheres que levaram as suas emoções para o ambiente de trabalho e já viram que ali não tinha espaço para elas, que não é muito plausível colocar as emoções nos ambientes, não é aceitável. E aí ela fala, né, de uma mulher que sente a falta das mãos para criar. Não costuro há 20 anos. Eu adorava cozinhar, mas não tenho mais tempo para isso. Meu corpo anseia por tirar os sapatos, afundar os dedos na lama e correr. Meus ossos, na verdade, doem, e não é porque eu esteja cansada. Eu sei que isso acontece. Eles doem porque querem uma conexão com a mãe, terra. Essas são as palavras das mulheres que começaram a ter uma sensação de esterilidade e de aridez espiritual. E quando uma mulher está com essa sensação de aridez espiritual, de esterilidade, de secura, de não fertilidade, muitas mulheres, para suportar esse estresse, elas, elas, elas vão colocar o refúgio no álcool, nas drogas, para entorpecer essas dores, né? Para entorpecer esses movimentos. No Sapatinho Vermelho, na Clarissa, tem esse conto da Sapatinho Vermelho, que é a mulher que vai usar drogas e vai viver no vazio para tentar suprir através da sexualidade, que pode ser uma sexualidade que, na verdade, é contra si, ou o álcool, ou a bebida, você gasta sua energia ao invés de você estar se nutrindo, para entorpecer a dor. Inclusive, remédios antidepressivos, que também são, né, a sociedade que vive à base de muitos remédios porque precisam entorpecer a dor para serem encaixadas. Outras permanecem em silêncio até que o caroço no seio ou o câncer no colo de útero as leve a aceitar que a jornada heróica não levou em consideração as limitações do seu corpo físico e os seus anseios pelo espírito. O que é aridez espiritual? A mulher que perdeu seu fogo interior. É o brilho da alma. É onde a gente parou de nutrir o nosso espírito. E aí os velhos padrões não servem mais. É quando tem esse início da jornada, você fala assim, aqui não dá mais, é o limite. E é muito engraçado que o limite, às vezes, a gente precisa chegar no fundo do poço para conseguir transformar ouvir as nossas necessidades, né, de colocar esses limites. O novo caminho ainda não está claro. Você saiu, você está se libertando, mas você fica num momento de ócio. E esse tempo é muito o período da jornada da heroína, um tempo de reconhecer o novo tempo, que é a ruptura com todo esse patriarcado, com todo esse masculino, com toda essa estrutura que a gente criou, e que para desconstruir, para a gente literalmente descobrir quem nós somos, ser realmente quem é, você precisa de um tempo para começar a tirar, esvaziar para ver o caminho novo. Esse livro é muito importante quando as mulheres, assim, às vezes eu vejo mulheres em crise de depressão e que elas não leem esse livro, como elas precisam de um tempo para manifestar novas forças, novos padrões, novos processos, novos limites. Não é de um dia para o outro. E aí ela vai trazer, né, uma mulher que passou por um período de esgotamento na carreira, que passou a ter sonho com mulheres idosas sendo colocadas em sacos para cadáveres, carregadas e roladas colina abaixo. Sonhava comigo trabalhando e fazendo o que eu faço de melhor, liderando workshops com centenas de pessoas, mas do outro lado havia uma garotinha chorando e se escondendo atrás de uma pedra. Sonhei que meu chefe me pedia para estacionar automóveis e esse passava a ser o meu trabalho.
eu me tornava ótima em estacionar carros. Um sonho atrás de outro, todos se relacionavam com a morte do feminino. Outra noite sonhei com crânios de mulheres sendo esmagados. Sua criança interior chora e lamenta pela mulher reduzida a estacionar carros. A mulher que cede sua vida ao controle do masculino interior, desconectado, passa a ser impulsionada pela necessidade de estar à altura e de alcançar conquistas definidas por padrões masculinos. A certa altura, ela perceberá que para sobreviver e levar a sua vida saudável e satisfatória, terá que fazer algumas mudanças. Suas suposições sobre recompensas da jornada heróica estavam erradas. Sim, ela obteve sucesso, independência e autonomia, mas no processo pode ter perdido um pedaço do seu coração e da sua alma. Essa mulher se sentirá atraída tanto pela própria mentalidade quanto pela mentalidade cultural, pois ambas lhe disseram que ao confiar no pensamento masculino orientado aos objetivos, ela seria recompensada. Seja uma boa garota e papai cuidará de você. Ela agora se sente totalmente sozinha e privada de conforto. Para ela, tudo desandou de repente. Há uma fenda em seu mundo ordenado, uma rachadura no ovo cósmico. Uma cliente descreve assim essa sensação. Há uma fina casca ao meu redor que está rachando. Ela é tão fina que mal vejo, mas foi ela que manteve tudo no lugar até agora. Eu a sinto e a ouço se quebrar. É aterrorizante. Aí, ela vai trazer a história da traição do masculino. A traição do masculino começa pelo pai. E ela vai falar, né? A gente ama nosso pai, é maravilhoso, e não é sobre os nossos pais, mas é sobre os nossos pais em nós, né, dentro da nossa mãe, sobre como a gente precisa, às vezes, desconstruir. E ontem eu estava vendo uma série maravilhosa que é Vikings, eu não sei se alguém gosta, Vikings Valhalla. Eu adoro essas coisas nórdicas. E aí apareceu uma traição do pai da heroína lá, do Vikings Valhalla. É muito legal essa série, super indico. Mas aqui. Ela vai trazer uma história muito triste que ela assistiu quando ela tinha 30 e poucos anos, que é sobre Agamenon, irmão é, de Menelau, que foi o rei da Grécia, que Paris de Troia roubou Helena da Grécia e leva para Troia. E aí, Agamenon trai a confiança de Ifigênia, a sua filha, que não tinha nada a ver com a história e sobrou para a pobre da garota. É, porque o pai resolve sacrificar a vida da própria filha em troca de ventos para levar a sua frota rumo a Troia. A missão de Agamenon era resgatar Helena, esposa do seu irmão Menelau. No final, Ifigênia triunfou ao escolher a morte e ser redimida pela deusa Artemis. Mas isso não fazia parte do enredo do filme, que ela está contando do filme que ela viu. Então, Agamenon e seu irmão Menelau reuniram frotas em Auslins a fim de preparar uma invasão a Troia. Uma calmaria mortal pairava sobre o mar, impedindo-os de navegar. Seus homens já estavam impacientes quando o vidente Calcas, um traidor troiano, disse a Agamenon que para conseguir navegar até Troia, deveria sacrificar sua jovem filha Ifigênia para apaziguar a ira da deusa Artemis, após tê-la ofendido afirmando que era melhor atirador do que ela. Agamenon ficou desolado, dividido entre o amor da filha e a lealdade do irmão, cuja esposa fora sequestrada por Paris, de Troia, e aos homens que estavam sob o seu comando, ansiosos pela batalha e pelo sangue de Troia. O orgulho masculino havia sido violado e uma mulher teria que sacrificar a sua vida. Agamenon enganou Ifigênia, convocando a Aulis com a promessa de casamento com o nobre guerreiro Aquiles. Ifigênia estava alegre ao chegar a Aulis, acompanhada pela mãe, Clitemnestra, para se preparar para a cerimônia de casamento. Mas Clitemnestra logo descobriu a vergonhosa mentira do marido e lhe implorou por misericórdia para sua jovem filha. Como Agamenon recusou, Clitemnestra pediu ajuda a Aquiles. Por sua vez, Aquiles já era casado com Deidâmia. Concordou em ajudá-la. Afinal, ele também havia sido traído por Agamenon. Infelizmente, porém, Calcas tinha espalhado a notícia da profecia
e agora todo o exército clamava pelo sacrifício de Ifigênia. Agamenon defendeu-se a enfurecida Clitemnestra e a chorosa Ifigênia, dizendo: Não sou louco, nem deixei de amar meus filhos. Isso é muito assustador, mas devo fazê-lo. A menos que este sacrifício seja feito, Calcas jura que nunca chegaremos a Troia, e todos os gregos estão ardendo para destruir o inimigo. Se Paris ficar impune pelo rapto de Helena, eles acreditam que os troianos virão à Grécia para roubar mais mulheres, roubar suas esposas, roubar você e nossas filhas. Eu não me curvo à vontade de Menelau. Não vamos até lá para trazer Helena de volta. Porém, me curvo à vontade de toda a Grécia, e devo curvar-me querendo ou não, pois a Grécia é maior do que qualquer tristeza pessoal. Vivemos por ela para guardar a sua liberdade. Clitemnestra não se deixou persuadir por esse argumento, né? Como todo bom homem cheio de argumento quando quer fazer o que quer fazer. É, E, e aí Aquiles se oferece para lutar sozinho, mas Ifigênia, já tomada pelo discurso do pai, ela fala que eu escolhi a morte. Escolhi a honra, comigo repousa a liberdade da nossa amada terra, a honra de nossas mulheres pelos muitos anos que virão. Então é a mulher que ela já traz essa ferida, ela já assimila esse sacrifício para agradar o pai. Ela comprou o barato do pai. Segundo o mito, no momento em que a faca foi cravada no peito de Ifigênia, o fogo foi aceso. Artemis apiedou-se da jovem e a arrebatou, substituindo por uma corça. Depois disso, o vento começou a soprar forte, no oeste a frota partiu. A Ifigênia olhou para a aridez espiritual da busca masculina, em sua forma mais temível, e perdeu a fé no pai. Ao se aproximar da morte, ela foi redimida pelo princípio do feminino, Artemis. Então, a grande traição. Todo processo iniciático começa com dores. É o que eu sempre repito. Nenhuma mulher fala, eu tô linda e maravilhosa, vou me trabalhar. Sempre a gente vai buscar a partir de uma ferida. E ela se redime a partir do princípio feminino, que é Artemis. Ela buscava o amor e a validação e a aprovação. Mas o pai, Agamenon, traiu a sua confiança e a enviou para a morte. Seu ato, aparentemente heróico, levou à queda de uma grande cultura e afirmou tragicamente o poder, o orgulho e a arrogância da empreitada guerreira dos gregos. A maioria das mulheres fará tudo para agradar ao pai. Elas querem desesperadamente a atenção dos deuses masculinos, mesmo que seja indiferente e julgador. O homem ainda detém o poder de determinar como a sua filha agirá em relação a ele e aos outros homens no mundo. A mulher que se torna consciente da influência contínua dessa primeira força masculina em sua vida tem uma chance maior de lidar com a sua própria lealdade cega ao masculino. Ela pode dizer que não. Então vamos lá. Tá todo mundo de câmera fechada. Se vocês puderem se colocar nesse lugar e imaginar onde foram as traídas desse masculino em vocês. Sabe? Sentir, escrever, se conhecer. Não é para me falar, é se conhecer. Porque só conhecendo que a gente consegue olhar para a sombra e começar a trazer luz da consciência para a gente poder agir diferente e ter mais segurança. E aí, daqui a pouco, a gente vai dar o nome para essa sombra. E aí vai falar das promessas, né? É, ela vai trazer a história de uma mulher que era uma pastora, e ela trabalhava, ela era uma super pastora, ela estava lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que aí, ao invés dela ir para o sonho dela, colocavam ela em outro lugar e faziam promessas para ela. E ela ficava muito ocupada. E acabou que ela foi descobrindo que ela estava num ambiente tóxico. E que ela estava longe do que ela queria fazer. E cada vez davam mais trabalho administrativo, sempre com a promessa
de que ela ia fazer o que ela queria, mas ela só tinha mais trabalho. E quem nunca passou por isso? Assim, quando a gente às vezes está desvalorizada, colocam mais trabalho nas nossas costas e a gente fica com a promessa, então tá, daqui a pouco você vai conseguir, daqui a pouco eu vou te dar, e não acontece nunca. Cada vez que me prometiam um trabalho específico, essa promessa era quebrada e comecei a sentir que os meus dons estavam sendo desvalorizados. A Frida Kahlo tem uma frase que é linda: onde não puderes amar, não se demores, que é uma frase que é para a gente também quando a gente está precisando trabalhar a nossa valorização. Onde não estiverem te valorizando, desconfia. Onde não estiverem te dando luz, te tratando bem, desconfia. Sai, vai arrumar sua turma, porque essa turma existe. O que não adianta é a gente ficar pegando esse peso pra gente. É. E aí essa mulher, ela sai, ela resolve deixar o sistema antes que o sistema a deixasse doente, sabendo que tinha concluído tanto seus negócios pessoais quanto seus serviços e sua congregação. Então ela consegue sair, mas ela sai ferida ainda. É. E ela, essa mulher ainda que tá, né, na falando desse lugar da igreja, ela tem uma tirada. Eu supus que eu poderia ser a filha preferida do pai, se descobrisse como agradá-lo. Nunca me ocorreu questionar que as filhas sequer poderiam encontrar um lugar igualitário na casa do pai. Então ela estava trabalhando num lugar tóxico que ela não tinha igualdade dos homens, ela trabalhava mais que os homens, ela não tinha as promessas cumpridas. Eu achei isso muito interessante, porque é um lugar onde é da espiritualidade, né? De você não estar no lugar onde você vai ter esse lugar igualitário na casa do pai. E aí a gente tem que trazer a confiança na nossa própria inteligência e nas nossas próprias habilidades, no nosso próprio degrau de liberdade dos papéis femininos. Tem uma coisa aqui que eu não lembro aonde tá, provavelmente. Ah, é. E aí essa mulher percebe que como isso está levando ela a se trair, porque ela queria se sentir especial também, é o mito de se sentir especial. Gente, não existe se sentir especial. Ser a filha favorita, a filha de Zeus, isso é uma super traição. Posso mandar depois um texto sobre a deusa Atena, ela fala no livro, mas a deusa Atena que nasce do cérebro de Deus, e assim, não vai ter nada em troca você desconectar do seu feminino para ser aceita pelo patriarcado, pelo pai, pelo marido. E aqui ela fala, ela percebeu isso. Ela percebeu que isso a levou a trair a si mesma como mulher. Considerar o pai e os mentores masculinos como exemplo não lhe dava a menor ideia de como pensar como uma mulher com um corpo feminino ou como se identificar com outras mulheres em reconhecimento de sua posição em uma sociedade patriarcal. Eu me identifiquei muito quando eu vi esse parágrafo, porque é isso, a gente acha às vezes professores maravilhosos, os mestres, os orientadores. E até as mulheres, como ela fala, que são as mulheres que são as filhas do pai, que a gente fala, essa mulher é incrível, mas ela não tem o mínimo contato com o feminino dela, nem sabe como é que é isso, porque vive no padrão. E essa falta, que é o pulo do gato, de você não entender onde é que está o seu feminino, onde ele foi parar. Ah, e aí ela traz essa frase aqui, na verdade. Uma mulher de 40 anos, criada em uma família católica americana de origem polonesa, se agarra à influência da imagem do pai em sua vida. Ela sente que nunca será boa o bastante, porque não importa o que ela faça ou quanto ela alcance, ela nunca será o filho amado criado à imagem de Deus. Então, assim, não dá pra gente. Não existe tentar chegar lá. Filhas espirituais do patriarcado. É, ela vai falar.
né, de anos de história, desde o Egito, da Grécia, de Roma, ambientes definidos e regidos por homens, em sua maioria. Embora tenham feito enormes avanços, certamente nem todos os homens sejam dominadores, a verdade é que as mulheres têm seguido um modelo masculino na maioria dos contextos profissionais, inclusive aqueles em cargos de gestão. Trabalhar longas horas e concentrar-se nos lucros, excluindo as relações pessoais, é a regra, não a exceção. Quando uma mulher começa a se perguntar de que me serve tudo isso, é melhor não mencionar isso ao chefe nem aos colegas de trabalho. Até muito recentemente, havia poucos modelos para aquelas que escolhessem dizer: pare, está na hora de eu fazer alguma nova escolha. As mulheres estão fazendo isso hoje, estão navegando por águas inexploradas. Eu concordo e eu acho que a gente está vivendo um processo muito grande de disruptura ainda. Tem um movimento feminista que começa lá em 60, 70, mas a gente ainda está desconstruindo muitos dos modelos que ainda são regidos pelo esse patriarcado do homem que ganha mais, das estruturas patriarcais, do lugar da mulher na empresa, da forma de trabalhar, das mães que vão trabalhar grávidas, da mulher ganhar menos porque ela vai ser mãe, enfim, muita coisa. E ela fala, né? De uma outra mulher que em 6 anos nunca deu ouvido aos meus sentimentos. Em vez disso, eu era inconsequente com meu dinheiro. Era motivada pelo medo do fracasso, não queria cometer nenhum erro. A aprovação dos outros era muito importante para mim. E ainda por cima, escolhi uma carreira na mídia onde os julgamentos dos outros são tudo. Ela conta essa história dessa de jornalista que começa a se lugar de se reconstruir. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. É, Como anda o processo de julgamento dos outros? Se vocês esperam a aprovação dos outros. Então, fechem os olhos, assim, aquele momento de autoconhecimento e consciência, pedindo para liberar e desconstruir, porque vocês não precisam de aprovação de ninguém. Quem precisa gostar do texto, da forma que se trabalha, do jeito que faz, é vocês, da forma que se constrói. Então, isso é muito revolucionário, é muito disruptivo e a gente precisa parar de botar o julgamento dos outros na nossa prioridade. Aí ela vai contar que sobre essa coisa da validação do trabalho dos outros e do não se ouvir. Porque essa mulher, ela já estava querendo trabalhar como freelancer e ela não ouvia a voz interior dela que queria guiar ela para esse caminho de freelancer. Ela, 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 ela não se ouvia. Ela não se ouvia e o pior, existe a voz do tirano, que a gente já falou, o ânimos que está, o masculino interior que está na polaridade ainda doentia, que está contra nós, que vai apontar o dedo e falar que você não vai conseguir, que é a fera, que é o que vai falar da sua repressão, é o que vai te sabotar, é o eu sabotador. E muitas das vozes vão ser assim. Você está sacrificando a sua carreira para fazer a mudança que você precisa. Você deve fazer desta maneira, e aí você quer fazer de outro jeito. Aí vem alguém e fala: você deve fazer dessa maneira. Essa é a verdade. E a gente vai dando ouvidos, até que a gente tem que falar: basta, chega, dizer não. E aí ela deixa o emprego dela e ela começa a fazer as coisas do jeito dela. Ela ganha menos, mas ela está muito mais feliz e satisfeita, se envolvendo com o que ela faz. E aí ela fala, quando dizem não à voz interior dominadora, que diz, ele tem razão, você está sacrificando a sua carreira, as mulheres experimentam uma série de emoções complexas ao mesmo tempo.
Há uma sensação de vazio, de não estar à altura de seguir o caminho óbvio de uma carreira de sucesso. Há um medo de decepcionar os outros, de entristecê-los, de destruir a imagem que criaram sobre quem você é. Mas há também uma força em dizer não, em se autoproteger, em ouvir a sua voz autêntica e silenciar o tirano interior. É, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Seja fiel à sua busca interior. Seja fiel ao seu desejo. Não comece a achar, né, que você está se enganando e sendo egoísta. Celebre suas conquistas. E aí, ela vai falar que a gente às vezes vai precisar dizer não, porque a heroína, ela acha que a gente é criado achando que a gente tem que fazer muita coisa para poder ter foco, ter objetivo, e a gente não consegue dizer não porque a gente não gosta de desagradar. Mas a gente também não consegue para nós mesmas, assim, vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma aula, não estou preparada. Então você está sempre se enchendo. É, tem que ser fiel à busca interior. Quando diz não à sua próxima tarefa heróica, que vem, que não vem da verdade, do self, vem dessa necessidade de agradar ou de cumprir funções e metas para estar fazendo e ser produtiva. A heroína sente um desconforto extremo. Para ela, a alternativa ao heroísmo é o comodismo, a passividade e a desimportância. Em nossa cultura, isso significa morte e desespero, pois o caminho valorizado é o da conquista de posições, mais e melhor, mais rápido. A maioria das pessoas teme que o oposto dessa arrogância seja a invisibilidade e não sabe o que fazer. Quando deixa de fazer, a mulher precisa aprender a simplesmente ser. Ser não é luxo, é disciplina. A heroína deve ouvir atentamente sua verdadeira voz interior. Isso implica silenciar as outras vozes ansiosas que lhe dizem o que fazer. Ela precisa estar disposta a conter essa tensão até que novas formas surjam. Foi o que eu falei. A heroína precisa esvaziar, deixar o tempo aparecer, dizer não, não fazer nada. Isso é muito, né? Não fazer nada. É, tem lá no Clarissa Pinkola 3, que ela fala: deita na rede e balança. O balanço da rede te ajuda a ter ideias. É o esvaziamento, não é o encher, né? Pensar, o mental, é deixar as coisas acontecerem. Qualquer coisa diferente disso aborta o crescimento, nega a mudança e reverte a transformação. Ser exige coragem e sacrifício. Eu achei isso lindo. Ser exige coragem e sacrifício. A gente está sempre lutando para ser, para fazer. E é ser, você já é. Isso é muito libertador. A gente já é, todo mundo aqui já é. Não é querer mostrar para o outro, não é querer entrar numa competitividade, não é querer provar para o pai, pedir autorização, é ser. Aí ela vai falar de um complexo aqui, que é um complexo que pega muitas mulheres no Barba Azul, que as mulheres têm dificuldade em dizer não porque é muito bom ser escolhida, especialmente se for pelo rei. Gostamos de agradar o pai, o chefe, o colega de trabalho, o namorado. Não queremos decepcionar os outros. Isso é muito importante a gente olhar quantas vezes na nossa própria relação afetiva ou profissional a gente deixa de fazer o que a gente gosta ou de se priorizar para agradar o outro. E quando a mulher fica muito culpada e se sente egoísta, quando começa a fazer por si em primeiro lugar. É, ao sair do estado da filha espiritual, no qual servimos o modelo masculino, raramente há um grande pai dizendo: Você se saiu bem, é isso mesmo que eu queria.
Agora vai em frente e faça o seu próprio caminho. Mães também, né? A gente às vezes não tem esse empurrão de ninguém. Em vez disso, a resposta mais comum é: você está jogando fora sua carreira se não assumir esse cargo. Como pode nos decepcionar assim? Você simplesmente não sabe cumprir os seus compromissos, não está à altura desse desafio. Críticas assim são difíceis para qualquer um, mas são ainda mais penosas para as mulheres que não gostam de desapontar ninguém. Isso é o padrão da boazinha, que é o que a gente precisa lutar contra, ser boazinha, que isso foi introjetado na nossa cabeça. E para aquelas que dependem demais dos homens para receber aprovação e validação. Mas é nesses momentos de verdadeira vulnerabilidade que podemos crescer de verdade. Quando a gente quer fazer para agradar os outros, a gente está ficando alienada de nós mesmas. Quando a gente faz para o outro, só para o outro, no mecânico, a gente está ficando alienada de nós mesmas. Então, olhar para isso. É... Mas a figura criativa masculina que conduz à grande mãe, no qual podemos curar a separação da nossa natureza feminina. Quando dizemos não ao patriarcado, iniciamos a nossa descida ao espírito da deusa, onde o poder e a paixão do feminino permanecem adormecidos no submundo, num exílio de 5.000 anos. E aí ela vai trazer uma parte linda de um sonho de uma mulher que encontra o homem da cozinha, que é o homem bom, o homem que a gente está criando, está tentando criar essa estrutura interna, esse aliado. E aí, é, ele leva ela, o homem da cozinha, para o fundo do oceano. É grande o texto, eu não vou ler todo, não. E ele leva ela para o fundo do oceano, eles vão passando por baleias, por filhotes nas águas que nascem. E ela nada com o homem da cozinha até uma figura de um grande mamífero fêmea. Ela está no fundo do oceano. Parece uma lagarta com muitos seios enormes, como Diana de Éfaso. De- é, Parece uma lagarta com muitos seios enormes, a deusa Artemis. Também uma das imagens mais antigas dela é Artemis dos 1.000 seios, que é a deusa da fartura. Ao mesmo tempo que ela é a grande guerreira, ela é a deusa da abundância, é aquela que está sempre dando leite. Sugo uma de suas mamas, mas ela dá água, não leite. Estou surpresa, é acolhedora. Ela sorri, mas é desapegada. Não sinto amor por ela, nem dela por mim. Ela está muito presente, entretanto, e muito disponível. Ela é impessoal, mas está aqui. Pergunta a respeito para o homem da cozinha que me diz: esta não é uma relação com a sua mãe pessoal, minha querida. Esta é a grande mãe. Então, a grande mãe, essa figura da mãe. É, Fechem os olhos, mais uma vez, vou botar uma musiquinha aqui, só para a gente criar Fechem os olhos. E numa respiração profunda, se conectando com o coração, a gente vai colocar os nossos padrões aqui, trazendo consciência. É falta de limite, é falta de respeito, é se doar. Traga consciência ao que te incomoda em você, desse lugar de agradar o masculino, de agradar o outro. Às vezes a gente é brava em casa e agrada todo mundo na rua, de querer ser aceita.
E aí vocês vão começar a materializar essa energia. Pode ser uma bola de energia, pode colocar na figura de um homem. É a voz que fala que vocês não podem, que não conseguem, que não merecem, que não são boas. A censura, a repressão. E agora vocês vão deixar no fundo do coração de vocês nomear essa figura. A minha é Fera. Nomeia. Não precisa ser um nome, se quiser ser João, pode ser. Traz um. E vocês vão olhar para essa sombra, para esse. De fora, não pode fazer mal. Eles vão falar. Comigo não, Fera. Comigo não. Agora eu te olho de frente. E você vai servir a mim. Agradece todas as vezes que você precisou desse ser, porque ele também é uma proteção. Mas agora você tem um nome, que é uma chave. Você não vai mais deixar essa inconsciência tomar conta. Então pode ir voltando para a gente encerrar. Abrindo as câmeras. Hoje eu vou tirar até uma foto. Todas bem? Depois de enfrentar. Vou deixar aqui uma música mais. Da criança e da alegria. Acho que a Bárbara tá. Tudo bem por aí, Luíra? Tá até já deitadita. Eu tô com meu filhote no quarto, tentando botar ele pra dormir. Tá ótimo. Então vamos dar um sorriso e tem essa figura misteriosa. Vou até botar aqui, ó. Nós e o livro. Amor. Ah, ela apareceu. Lindas. Então tá, qualquer coisa me manda mensagem. Acolham-se. Acho que a gente mexeu com 2 energias. Deixa o símbolo vir, faz a meditação do aliado de novo, se for preciso. Eu te mando também o vídeo, Bárbara. Eu guardo tudo. E se cuidem. E semana que vem a gente vai ter um badalo que vai ser descida para deusa. Falar muito de Perséfone. Então vai ter uma energia assim forte. É bom vir com chá vermelho, uma mantinha Sharp, comer uma maçã, uma romã, uma taça de vinho depois, tá bom? Feminino é Nick, isso. me manda a música. Mando. Vou mandar. Tem essa lista da músicas para inspirar que tem, mas essa música é muito boa. Vou mandar para vocês. Você não pode Tchau, mandar boa uma noite. playlist lá no WhatsApp? Porque você sempre coloca umas músicas muito boas aqui. Aí eu fico às vezes Mando. querendo acessar essas músicas e não consigo. Mando. Essa tem músicas para inspirar e aí eu vou mandar a música das meditações também. Tá bom. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, Flor. Que bom que você apareceu hoje. Obrigada. Beijão. Beijo, Bárbara linda.